Meus caros, as primeiras páginas comentadas do dia 19 de julho. E o Correio da Manhã traz-nos a triste notícia do casal que morreu a fugir do fogo. Despista-se e é apanhado pelas chamas. Eram imigrantes, um casal de imigrantes que tinha regressado de França para completarem aqui o resto das suas vidas e aqui, realmente no seu país, foi o que conseguiram completar mesmo. É claro que Marcelo lamenta, só não sabemos se Marcelo vai apurar, uma vez que Marcelo anda a apurar há 6 anos consecutivos e ainda não apurou nada. Não há muito a dizer, a não ser que num país minimamente desenvolvido, num país europeu do século XXI, o que é que aconteceria? O que é que se esperava que acontecesse? Estes governantes já estariam a responder em tribunal, até alguns já estariam presos. Eu não digo outros, digo estes governantes, porque 2017 aconteceu há 5 anos, foi o primeiro-ministro que temos hoje, o mesmo primeiro-ministro, metade do atual governo, e nada se fez, nada se aprendeu, nada se apurou, nada se julgou. Em qualquer país desenvolvido, António Costa estaria neste momento a ser julgado no banco dos réus, em vez de ser o comandante dos bombeiros voluntários de Pedrógão. Na orelha esquerda, sondagens Correio da Manhã Intercampos, a distância aumenta entre PS e PSD e o mais curioso é que esta sondagem traz um empate técnico entre a Iniciativa Liberal e 2 décimas de diferença acima do Chega, imaginem. Mas acontece que isto trasanda jogada a favor, a frete, à Iniciativa Liberal. Como todos sabemos, a Iniciativa Liberal há muito que foi escolhida pelo regime, pelo PS e por toda a sua comunicação socialista para tentar esvaziar o Chega. Levando a Iniciativa Liberal ao colinho e fazendo crer aos portugueses que ali está o futuro da direita, não é? Os portugueses cada vez mais distraídos, pois poderia ser a terceira força política e assim se tenta esvaziar o Chega. É claro que quem está no terreno não acredita minimamente nisto. O Chega deve ter neste momento talvez o dobro da votação de que a Iniciativa Liberal no terreno, e quando formos a eleições é isso que vamos ver, mas depois eles vêm logo desculpar-se, a dizer, bem, as sondagens não são falíveis e tal. Bom, entretanto vamos puxando a Iniciativa Liberal para cima e o Chega para baixo, e recordo que ainda ontem vimos uma outra sondagem em que o Chega atingiu os 2 dígitos, 10.2, portanto nada tem a ver com isto, mas lá está, são os fretes que a comunicação socialista tem que fazer ao governo, e esse quer receber o pilim no final do ano. Mas olha, eu até aconselhava a alguns, felizmente poucos, ainda militantes, só de papel, do Chega, que passam a vida a tentar destabilizar o partido e a enviar coisas para a comunicação social, para passarem mesmo para a Iniciativa Liberal, porque enquanto não houver esta limpeza no Chega, e não são muitos realmente, são 100 ou 200 no máximo a nível nacional, enquanto esses 100 ou 200 não forem limpos do Chega, o Chega terá muita dificuldade em continuar a subir. Era a oportunidade mesmo desses ratos, não se pode dizer ratos, desculpa, não são ratos, dessas ratazanas, portanto, passarem para a Iniciativa Liberal. Era isso que eu os aconselhava a fazer o mais depressa possível, para ver se nos vemos livres desses cancros e conseguimos subir mais rapidamente e mais meteoricamente ainda, ok? Portanto, essa rataria toda que veio do CDS, que foram os primeiros a saltar fora do barco, como acontece com todos os ratos, continuam a fazer o mesmo, mas não nos chega. Vão agora para o outro lado, tipo para o partido de Judas Cotrim, porque esse partido, sim, aí é que é bom, vocês aí é que estão à vontade para esfaquearem pelas costas uns aos outros, para se traírem uns aos outros. O partido do Judas é verdadeiramente a Iniciativa Liberal e é o vosso partido. Não hesitem. Rataria, tudo para lá, bora lá, tudo para lá. Bem, mas esta sondagem é tão credível que o melhor ministro tem 17.2, que é a morte temida da saúde. E o pior tem 18,5, que é o pior, que é o Pedro Nuno Massarati. Portanto, vejam, o pior ministro tem melhor cotação do que o melhor ministro. Vejam bem como é que estes tipos são tão estúpidos. Bom, por outro lado, os deputados únicos, que não têm ninguém a votar neles, estão todos muito acima de André Ventura. Ora vejam, aquela coisa Tavares, que está com 2,7. A outra coisa Real está com 2,6. E o Ventura, que tem 12 vezes os deputados destes dois partidos,
12, repito, não é 2, é 12. O Chega tem 12 deputados, enquanto eles são só um em cada um dos partidos. Pois então, André Ventura só tem 2,1. Que circo estas sondagens, que circo. Quem é que eles pensam que ainda podem enganar? Em cima, Fisco obriga a mais 2 dias de trabalho por ano. Os portugueses, por serem o povo mais dócil e mais distraído também da Europa, é beneficiado por mais 2 dias de trabalho para poder pagar os impostos, claro. Aqueles que trabalham e aqueles que pagam impostos, que são cada vez menos, uma vez que aqueles que não trabalham e que recebem subsídios para nada fazer, esses são cada vez mais. Então Portugal tem como data de libertação fiscal o dia 13 de junho, portanto praticamente trabalhamos durante metade do ano para pagar impostos. E é por isso que agradecemos a Costa e o pomos no topo dos políticos preferidos pelos portugueses. Porquê? Porque nos obriga a trabalhar cada vez mais para pagar impostos para quem trabalha cada vez menos. Obrigado, Costa. O povo continua a agradecer-te. O JN traz-nos uma notícia magnífica da esquerdoidice. Casas para internar toxicodependentes fecham por falta de financiamento. Ora, aí está, meus caros, muito bem. Não há dúvida que estes programas são maravilhosos, programas que custam milhões aos nossos impostos para internar os toxicodependentes, mas depois o Estado esquece de pagar. O Estado contraria a lei e não atualiza há 14 anos as verbas a transferir. Portanto, o que o Estado quer é que não haja internamentos nenhuns para toxicodependentes e que eles andem por aí na rua, na sua inclusividade, a fazer o seu trabalho. As comunidades terapêuticas somam dívidas e sobrevivem a crédito. Eu, se fosse a essas comunidades terapêuticas, fechava a barraca e entregava a chave à Costa. Não sei de que estão à espera. E assim se lançam mais umas dezenas de milhares de toxicodependentes nas ruas que vão ter que fazer alguma coisa para manter a droga, para continuar a manter o vício. E o que é que vão fazer? Trabalhar para as finanças? Trabalhar para a TAP? Para a Alta Europa? Não me parece. Mas alguém vai ter que abonar estes milhares, dezenas de milhares de toxicodependentes, não é verdade? E estamos a falar de quantias que no mínimo ascenderão a 50 e no máximo a 200 euros por dia, só para a droga. Portanto, preparem-se, meus caros, preparem o vosso contributo para estas dezenas de milhares de jovenzinhos coitados, agora abandonados por António Costa e pelas casas que os deviam acolher e internar e que agora vão fechar. A fotografia principal dos incêndios, fuga de casal para a morte em Mursa, como já vimos, um carro da GNR também ardeu em Vila Pouca de Aguiar, um dos concelhos mais fustigados a par de Chaves e da Guarda. À esquerda, mais uma balela, diz que descentralização, educação e saúde com luz verde dos autarcas. Meus caros, isto vai ser absolutamente falso. PS, PSD e CDS e independentes aprovam proposta do governo. Eles podem aprovar o que quiserem, mas na prática os presidentes da Câmara não vão aprovar rigorosamente nada ou não receberem tusto, porque o dinheiro não vem. O dinheiro promete-se de boca para fora, mas depois não vem, tal e qual como para as instituições que tratavam dos toxicodependentes. O Público diz-nos que remédios de mais de 150 mil idosos como participados no ato da compra. Então, como é que podia ser se não fosse assim? Dizem então que beneficiários do complemento solidário para idosos poderiam esperar meses até serem reembolsados. Vejam bem, meus caros, oh meu Deus, que país este? Agora parece que vão ser pagos, mas atenção, estamos a falar de beneficiários do complemento solidário para idosos. São os idosos mais pobrezinhos de todos. Os mais pobres dos mais pobres. E que mesmo assim são 150 mil, imaginem isto. Onda de calor, mais de 500 mortes acima do esperado na última semana. Bom, já estamos habituados, não é? Durante a pandemia e após ela, foram 14 mil as mortes acima do esperado, são sempre milhares, centenas as mortes acima do esperado. Eu acabo por não saber qual é que é o esperado. A verdade é que nós batemos sempre todos os recordes e se antes era a palermia, que matava toda a gente, depois acabou a palermia e eles morreram ainda mais, já sem palermia nenhuma, e depois veio a guerra da Ucrânia. Não sei se é isso que está a matar 500 pessoas a mais em Portugal, mas eu já acredito em tudo o que me digam.
Provavelmente até será das alterações bimbáticas, não se sabe. Há uma causa que não é de certeza. É a fome, é a falta de nutrição, a subnutrição, porque os produtos nos supermercados passaram a custar a todos mais de 30% ou mais do que custavam antes, há meio dúzia de meses, mas isso não é de certeza a causa. O facto de as pessoas estarem a comer pior e menos não é de certeza a causa. Há de ser outra coisa qualquer, por exemplo, a guerra da Ucrânia. E mais uma sondagem, esta sondagem é da Universidade Católica para a RTP e Antena 1 e Público, portanto já é a terceira sondagem que sai em 3 dias, e esta dá perda da maioria absoluta ao PS meio ano depois e a subida do PSD para os 30%. Portanto, como veem, meus caros, há sondagens para todos os gostos. Ninguém fica triste. Quem ficar triste com uma sondagem, leia logo a sondagem seguinte, vai ver que fica bem disposto. E bastante animado. E é isto, meu caro, 3 sondagens com 3 resultados completamente diferentes, é isto que alguns chamam de ciência. O Diário do Kremlin, nitidamente o meu preferido, Estado da Nação, os desafios. 17 gestores apontam caminhos para o futuro de Portugal. Se houvesse pachorra para ler mais estes 17 gestores a dizerem realmente a mesma coisa que sempre disseram. Câmara do Porto, o coração de Dom Pedro vai mesmo para o Brasil? Graças a Deus, que seria de nós se esta medida não fosse tomada. Convento de Cristo, a janela mais charmosa do mundo vai ser restaurada? Cuidado, suponho que alguém vai fazer asneiras, isso vai-se saber rapidamente. Deve ter sido alguma empresa contratada por algum boy. Ucrânia, as traições que levaram Zelensky a admitir o amigo de infância? O que é que terá levado um amigo de infância a trair o próprio presidente? Oh, meu Deus, já não se pode confiar em ninguém, nem sequer em Putin, nem sequer em Marcos Mendes. O piloto que morreu em Foz de Pescoa não reportou problemas, já se percebeu o que aconteceu, o avião começou a guinar rapidamente para a direita, ele apenas teve tempo para descarregar a água, o que ainda foi pior, porque ainda desequilibrou mais pelos vistos. E previsão da inflação, nem tudo é mau neste país. A inflação vai ajudar a brilharete de quem? De Medina sem R. Ou seja, aqui está a confissão de que a inflação é má para todos, exceto para o pior deles todos, exceto para Medina sem R, que nas finanças vai encaixar mais uns milhões de impostos dos portugueses para o bolso do Estado, uma vez que os produtos vão aumentar de forma generalizada. Portanto, em vez de baixar os impostos para auxiliar o povo, não, mantém os impostos em alta, arrecadando assim uns milhões a mais, e é assim que se trabalha. Grande Medina, grande Ministro das Finanças, tu é que a sabes toda. Já na altura do Putin sabia, na Câmara de... E o Jornali, 14 de julho, o pico da onda de calor, também é o dia de França, da Bastilha. Foi o dia com mais mortes este verão. Embora com metade das vítimas do Covid-19... Oh diabo. Então, mas o Covid-19 ainda faz vítimas? Ai, faz! E as mesmas de quando estava no pico? E pá, olha, ninguém fala nisso, é curioso. É para esquecer. Ok. O Covid-19 é para esquecer de forma administrativa, tal e qual como eu sempre disse que iria acontecer. Lembram-se? Como fez o Boris Johnson, por decreto. Acabou o Covid. Acabou. Então diz que a mortalidade aproxima-se de 2021. Portanto, com Covid ou sem ele, a verdade é que os portugueses não têm hipótese de morrer menos. É bater na trave sempre a morrer. Viva Portugal! Viva o SNS! A floresta portuguesa é há décadas dilacerada por interesses predadores. Oh, diabo, não posso acreditar nisto. Minha cara Maria Carolina Varela, engenheira silvicultora, escreve sobre os incêndios florestais. Na semana passada, ardeu tanta área como em todo o ano de 2021. Who cares? Alguém quer saber disso para alguma coisa? Deixa arder como o pai é bombeiro e há 1.000 milhões de euros a serem distribuídos todos os anos nesta grande indústria, a indústria dos incêndios, a indústria que interessa a todos. Abaixo, uma entrevista com Mesquita Guimarães, o pai dos alunos de Famalicão, que diz que falamos tanto de diversidade e depois queremos formatar tudo a partir do mesmo padrão. Não é queremos, eles é que querem, meu caro Arthur, eles, os socialeiros é que querem, o povo não quer nada disso. A legislação está do meu lado, imagine se não estivesse, diz ele. Gostar não tem mal nenhum, o que tem mal é o mau uso da sexualidade. E é isso realmente o que é impingido nessas aulas inacreditáveis da suposta cidadania, isso é que é um verdadeiro
nojo. Sobre isso vou publicar um vídeo do nosso pensador na área do ensino, Dr. Gabriel Mitá Ribeiro, proximamente. Vale a pena ver. O Jornal de Negócios, que vamos ver se está a tornar um jornal mais de negócios da política, diz que o governo antecipa gastar menos 13% com incêndios, meus caros. Gastar cada vez menos é muito bom. E se não combaterem incêndio nenhum, repare, gastam zero. Pensem nisso. Era só vigiar as matas, que já não era preciso gastar nem €1 com os incêndios. O Orçamento do Estado para 2022 indica 226 milhões de euros no combate aos incêndios. O valor é ligeiramente superior ao orçamentado em 2021, mas fica 13% aquém do executado. Meus caros, não é isto, as contas finais não são estas, as contas certas ou desacertadas de António Costa não são estas. O Governo gasta, feitas as contas, a toda a campanha anual, mais de 1.000 milhões de euros, até só com os bombeiros gasta mais do que isso durante o ano. Eu não sei realmente a quem é que interessa mascarar e ocultar as contas, mas seja como for, olhem, se quiserem poupar esses 1.000 milhões, já sabem, é só vigiar as matas, desde junho a setembro, não é preciso mais nada, gastam uma ninharia, praticamente nada, é só alimentação para o exército e pouco mais, e olhem os incêndios, desaparecem, não vão aparecer. E se não houver incêndios, não é preciso ser combatidos, certo? Mais abaixo, o Jornal de Negócios diz: sondagem, Temido perde estado de graça e Medina ultrapassa Pedro Nuno. Ora, vejam bem, quando um povo prefere Medina sem R a Pedro Nuno Maserati, não há dúvida nenhuma de que este país está voltado de pernas para o ar. Porque realmente, entre morte temida, Medina sem R e Pedro Nuno Maserati, venha ao diabo e escolha. Qual dos três o piorzinho? Meus caros, um grande abraço e até amanhã.